Quem me tenta? Quem me tenta? Hoje, dia 13 de maio de 2012, domingo. Abra sua Bíblia ou acompanhe pelo telão. 1 de Pedro 2, 21. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Cristo sofreu em nosso lugar, deixando Ele exemplo, para que seguíssemos os seus passos. De sofrimento? Não, sabendo que Ele sofreu por mim e por você, mas que devemos olhar para Ele. Ele é o nosso exemplo. Está aqui muito claramente isso, né? Deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Vamos orar ao Pai. Senhor Deus, graça, paz, misericórdia, favor, e esse amor que nos une, esse amor que em alguns momentos nós não compreendemos, o amor da anulação, o amor que nós damos sem pedir nada em troca, ou exigir, ou barganha, por nada. É incondicional, Pai. Assim sentimos de Ti, assim devemos passar para os nossos próximos. Afinal, o Senhor deixou isso escrito. Certa vez muitos foram até Ti, Senhor, perguntaram o que deveriam fazer. E o Senhor, muito calmamente, de uma simplicidade, de uma objetividade ímpar, singular, que cabe somente ao nosso Deus, essa sabedoria infinita. O Senhor disse que deveríamos amá-lo sobre todas as coisas nessa terra, e o segundo mandamento, semelhante a esse, é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Nos dois versículos o Senhor usa a palavra amor, amar. Que poder, Senhor, há nessa palavra, Senhor, amar, amor. Hoje nós entenderemos um pouquinho mais do que o Senhor quer descortinar para as nossas vidas, para que sigamos a Ti, Senhor, como exemplo. Muito obrigado, Jesus. E os que assim creem, digam amém, amém. Dê ao Senhor uma ligação das palmas. Glória a Deus. Então, o Senhor deixou aqui um exemplo. Ele é o nosso exemplo, né? Para o seguirmos. E eu vou, dentro desse exemplo, eu vou pedir para que você acompanhe agora uma passagem que de muitos aqui é conhecida, que está a partir do versículo 1 do capítulo 4 de Lucas, para que a gente possa seguir esses passos que Jesus vai nos mostrar agora, nesses versículos que eu vou começar a ler aqui para a igreja. Lucas 4:1 diz assim: Jesus cheio do Espírito Santo, olha só, hein? Jesus cheio do Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula, Santo, Ele próprio, né? Deus, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Nós cantamos aqui agora há pouco, né? Que é no deserto que nós temos uma grande escola, ou seja, é no deserto que nós recebemos grandes ensinamentos do Pai, de Deus para as nossas vidas. Ou seja, é na falta, porque deserto significa isso. Deserto é árido, deserto não tem água, deserto não tem recurso, deserto está tudo morto. E é no deserto que nós aprendemos como devemos viver como filhos de Deus, tá? Então, Jesus foi encaminhado pelo Espírito ao deserto e foi guiado por esse mesmo Espírito, né? Então, se você já passou fome, se você já teve alguma falta, por exemplo, né? Não é só falta de recursos materiais, não. Falta de amor, falta de carinho, falta de compreensão, e por aí vai, né? O que acontece com as nossas vidas? Somos tentados. Há um versículo que diz assim: que eu não seja rico demais, para que eu não venha te negar, Senhor, e nem que me falte alguma coisa, para que eu não seja obrigado a roubar. Olha a tentação, né? Nos dois extremos há a tentação, né? Se eu tiver demais, eu posso negar ao Senhor, ser tentado a negar ao Senhor. E se eu tiver de menos, eu posso ser tentado a ser uma pessoa ladra, uma pessoa roubadora, tá? 2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo,
nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Puxa vida, hein? Só ao fim dos quais teve fome. 40 dias, 40 noites, Jesus foi tentado no deserto, amados. Passou fome, aqui uma das maiores tentações. Então Deus está nos mostrando, como eu li no versículo da abertura, que nós devemos olhar para Ele como exemplo. Jesus passou para deixar um exemplo. Tudo bem, era Deus, não tinha pecado, mas Ele foi um homem. Jesus chorou, Jesus ficou agoniado, Jesus teve medo, na carne, amados, no seu corpo, não como Deus encarnado, tá bom? Amém? Continuando, 3, disse-lhe então o diabo, se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. 4, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Amados, o povo de Deus ficou lá atrás, 40 anos no deserto, né? E Deus mandando o alimento, Deus mandando a provisão, Deus mandando o recurso. Na hora que vem o diabo e fala assim, né, pega essa pedra aí, faz, você não é Deus? Faz transformar em pão. Prova. Deus, pela sua infinita palavra, faz com que chegue o recurso, amados. Por mais tentação que você sofra, por mais adversidades que você passe, aguarde, Deus mandará a provisão. Amém. Muitas vezes somos tentados a cometer erros, pecados, transgressões em função da necessidade que nós passamos. Se agarre na palavra dizendo, Jesus não vai deixar faltar. Amém. Aí que entra a fé, aí que entra a coisa louca da palavra. Porque nós cremos que é assim que Deus faz. E no último segundo, amados, no último segundo, Deus vai mandar sim a provisão. Até o último instante em que Deus sabe muito bem que você e eu podemos suportar. Deus não manda nada ou permite alguma coisa sem que Ele saiba e determine qual é o momento em que acaba a nossa força. Como nós podemos suportar alguma situação. Então Deus, naquele momento, Ele fala, chega! Agora eu libero, porque Ele foi fiel e Ele creu em mim. Lembram-se de Abraão, levando o filho Isaac ali pela mãozinha, pai, cadê o holocausto? Cadê o sacrifício? Onde está? Calma, filho, Deus proverá. E vai andando com o filhinho até lá em cima, até que o cutelo, né? Para imolar o filho, para matar o filho em sacrifício. Deus naquele instante proveu. Estava lá no arbustinho, cordeirinho, prontinho para ser ele o sacrifício, não o filho. É assim que Deus faz. Não me pergunte por quê, amados. Não me pergunte. Com a Cláudia deve ser de um jeito, com o Giba deve ser outro, com o Anderson deve ser de uma outra maneira, com a ministra Helena deve ser de uma outra maneira, comigo é de uma outra, com a minha filha é de outra. Não existe, sabe? Deus curou 3 cegos de maneira diferente, amados. E podia curar os 3 apenas olhando, até sem olhar. Por que Deus faz assim? Não me pergunte. Não me pergunte. Porque Ele é Deus, simplesmente. Ele faz como Ele quer, da forma que Ele quer, com quem Ele quer. Amém? 5. E elevando, mostrou-lhe no momento, todos os reinos do mundo. Então, Jesus aqui passou pela primeira prova, né? Pela primeira tentação. Vamos para a segunda. 6. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. 7. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas o que Jesus lhe respondeu? 8. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Amados, nada nessa terra é bom se não estiver de acordo com a palavra do Senhor. Nada. Pode ter aparência de bom, pode ter aparência de santidade. Se não estiver de acordo com o que Deus disse, não é bom. 9. Então o levou a Jerusalém e o
e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará. Vocês já viram como o diabo conhece muito bem a Bíblia? Já perceberam? Conhece mais do que você, sabia? Mais do que eu. Olha, amado, quantas vezes eu já não passei situações onde eu ali, né, no calor da palavra, né, de estar falando da Bíblia, de estar falando das coisas de Deus, quantas vezes eu já não fui pego, amados, dessa maneira? Você fala assim, pastor, mas está escrito na Bíblia que é assim, 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 e eu fico, meu Deus, está usando a Bíblia Sagrada como versículo que está na Bíblia contra Deus. Eu fico estupefato, surpreso, boca aberta, pasmo, aterrorizado, surpreso, me falta adjetivo ainda para dizer, de como há pessoas que conhecem a Bíblia, e essas pessoas, eu não posso dizer se são ou não são filhos de Deus, mas naquele momento estão usando de uma artimanha para usar a própria palavra de Deus para ir contra as coisas de Deus. É de uma sutileza, de uma malignidade isso, sem tamanho, porque usa a ferramenta que é a Bíblia. Mas pastor, como é que acontece isso? Em benefício próprio. Em benefício próprio, como o diabo usou aqui por 3 vezes. Quer ver mais uma? É essa daqui que eu acabei de ler. Não está escrito que aos anjos ordenará a teu respeito que te guardem? Está escrito. Lá em Salmos, se não me falha a memória, tem um versículo que diz isso. Mais umas 2 ou 3 vezes está dizendo isso também, que os anjos estão ao redor daqueles que o temem, protegem, ajudam. Não está assim? Tá. Mas aí o diabo, com a sua artimanha, falou: não está? Se joga então. Você não é crente, como nós cantamos no hininho aqui? Por que você está passando toda essa dor? Por quê? Está colocando você na parede. Se você crê, por que está sentindo falta? Por que você é crente? E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra? Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Dito, ou seja, escrito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Amados, Deus prometeu, não é necessário fazer aparecer perigo algum. Deus te livrará, porque Ele diz que te livra. Você não precisa fazer prova com Deus. Não, Deus disse que me livra, então eu vou pular. Que isso? Uma vez eu vi acho que foi no programa do jogo. Mas por que você tem essa mansão e tal, né? Falando lá com o líder religioso, né? E ele pegou e usou isso daqui. Porque o Jô tinha falado: não, mas se um mendigo bater na sua porta e falar: poxa, tem uma casa tão grande, eu quero dormir nessa casa. Ele falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Percebe, amados, que coisa absurda. O erro com erro, né? Você prestar muita atenção nisso. 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, não apenas essas 3, é de toda sorte, foram muitas as tentações que vieram sobre Jesus, tá? Apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Que momento oportuno? Da sua destruição, tá? 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Então a fama de Jesus voou, assim como a minha e a sua também vai voar. Lá está um crente que não arreda pé. Ele é fiel, continua fiel. Quarta, domingo, está aqui no culto. Se não tiver algo importante que ele já assumiu o compromisso, é aqui que ele deve estar. Lá vai uma pessoa realmente que serve a Deus. Pastor, mas nessa passagem toda que o senhor leu aqui, foi Jesus, né, meu? Jesus é poderoso. Foi Jesus, sim. É o mesmo Jesus que te diz que te dará socorro. Esse mesmo Jesus que serviu de exemplo aqui nessas 3 tentações que ele sofreu no deserto, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite para te lembrar o que está em Hebreus. Olha só, presta atenção.
Hebreus, em Coríntios, depois em Hebreus de novo. Eu separei 3 versículos para você entender que é esse mesmo Deus que está falando com você hoje, em todas as tentações que você passa, no deserto que você está atravessando. E às vezes a gente não está passando num deserto não, amados, a gente está passando em cima de um oásis. Tem água fresquinha, tem sofazinho para assistir televisão, tem TV a cabo, tem filé mignon em cima da mesa, tem um monte de coisa, mas é um deserto para nós, porque a gente começa a negar Cristo nas nossas vidas. Vamos entender, não é só deserto e escassez não, às vezes é deserto de sobra, abundância. E aí a gente começa a negar Jesus, a gente começa a esquecer de onde foi que Jesus nos tirou lá de trás. Eu sei muito bem de onde Jesus me tirou, e você sabe muito bem de onde foi que Jesus te tirou. Às vezes eu não passei necessidade nenhuma na minha vida, mas pode ser que há minhocas na minha cabeça que Jesus precisa me libertar. Sabe, pensamentos estranhos, pensamentos maquiavélicos, pensamentos perturbados, falta de sono. O que tem de gente hoje que precisa tomar comprimido para dormir, amados? É um absurdo. Absurdo maior é quando eu ouço que crente está tomando comprimido calmante para poder dormir. Isso é mais absurdo ainda. Porque enquanto é o mundo que está tomando, a gente sabe, não conhece a palavra, não conhece o Deus que serve, não sabe o que está fazendo aqui na terra, não sabe de nada. É um vazio, um oco total, sem importância. E aí fica se questionando nas altas madrugadas, né? Fica colocando aqui os programas Mauri Júnior, fica colocando, eu amado, eu vou para minha cama, eu durmo. Eu durmo. Você dorme, Cláudio? Amém. Glória a Deus. Dorme, Gil? Glória a Deus. Tem alguém aqui que está com falta de sono? Essa palavra aqui é para você hoje. Alguém que está nos assistindo, essa palavra é para você. Deus quer te dar provisão para isso. Então, esse mesmo Jesus é que vai te dar socorro nessa noite. Hebreus 2,18. Pois, naquilo que Ele mesmo sofreu, Ele, Jesus, tendo sido tentado, é poderoso. Esse mesmo Jesus que foi tentado lá no deserto, Ele mesmo é poderoso para socorrer os que estão sendo tentados. Quem aqui é tentado? Eu sou. Senhor Jesus, me socorra! E Ele vem. Se Ele não vir, Ele manda hostes angelicais, miríades de anjos, exércitos angelicais para me proteger, para me socorrer, para me livrar. Esse mesmo Jesus está escrito em Hebreus, ó, aquele mesmo que foi tentado é o que vai me socorrer hoje. 1 Coríntios 10,13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Vamos parar aqui um pouquinho agora. Não sobreveio tentação que não fosse o quê? Humana. Toda tentação que nós sofremos, amados, nem é Deus que tenta, nem é o diabo. É você próprio por meio da sua fé. Fechou. Por que esse negócio de trabalho de macumba? Não tem isso com crente não, meu. Você conhece a palavra? Não é para você isso não. Toda tentação que chega e bate na sua porta é a sua carne que cai. Se cair naquilo que foi tentado. Tentação não é pecado. Não, pastor, não. Por quê? O que significa a palavra tentação? É quando nós somos induzidos, ou seja, levados. Induzido é levado a cometer algo que é mal. Então, nós estamos sendo induzidos. Vem uma pessoa aqui e me traz uma prataça de feijoada. Eu estou no regime, irmãos. Eu não vou comer a prataça de feijoada, cheio de pé de porco, orelha de porco, rabo de porco, linguiça, paio, e pá. E a pessoa... Pô, não faz eu sofrer. Ó, o meu corpo, a minha barriga, a minha visão da feijoada, o cheiro, aroma, toda tentação aguça demais os nossos sentidos. Visão, olfato, audição, tudo isso. Tato. Mas vou pegar naquele baconzinho. Aprenda mais uma. Atrás de toda tentação tem prazer. Tentação não é pecado. E atrás de toda tentação tem um prêmio. Um prazer que é para você cair. Tá? Ninguém está vendo. Que mal tem. Serpentinha, lembra? Deus disse que você pode comer. Não. Deus disse que quando eu comer, eu estou perdida, ô serpente. Não, tá nada, bobinha. Tá nada. É uma lembradinha só, pode ir. E aí você vai conhecer o que é bem e o que é mal. Prazer.
troca. Você vai trocar? Deus disse, não faça. E a malignidade diz, pode fazer. E aí você, bum, cai de boca. Cai literalmente de boca, né? Mas, ai, graças a Deus que tem mais, né? Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus não manda aquele prazer do diabo, Deus manda livramento, da sorte que você vai poder suportar, criatura de Deus, filho de Deus, amigo de Deus. Então, se você tem uma queda pela área sexual, Deus sabe muito bem até onde você aguenta, para naquele momento vir o livramento, ou a situação ser fulminada por um raio, ou você ser transportado para outro lugar. Mas Deus vai te dar livramento. José, quando estava sendo alisado pela mulher de Potifar, que disse que era muito belo e tal, e ele lá no tanque e tal, e José, e Deus falou, José, asas nesse pé, querido, vamos. Sumiu. De sorte que Davi já não foi tão assim, né? Porque ele, tanquinho, mulher, linda, maravilhosa, chama aqui. Mandou a tentação vir, nem ele foi, ele mandou que chegasse até ele, certo? Então Deus vai te livrar. Outra, Hebreus 4,15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se, ou seja, sofrer comigo, ter os mesmos sentimentos pelos quais eu estou passando, das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A única diferença é que Deus não tinha pecado. Foi tentado igualzinho a nós, amados. Ele tinha um corpo, ele tinha carne, foi a nossa semelhança, carnal também tentado, e suportou, porque era Deus, esse mesmo Deus que está te dando socorro. E como é que nós somos tentados, pastor? Eu enumerei aqui algumas situações, e aí você coloca quantas situações você quiser. Uma delas, grande, sabe qual é? Preguiça. Nós somos tentados pela preguiça, pela falta de vontade. Muitas vezes, eu estava brincando quando estava vindo em carro hoje, né? Falei assim, acho que não sei se foi para a Regiane, a gente estava, né, com o Mateus e tal. Falei, essa chuvinha caindo no telhado, esse friozinho. Tem gente aqui que até bocejando já de sono. Qual é a tentação? É não levantar da cama. Quem levanta cedo aqui? 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. E aquela chuva no telhado, aquele ventinho batendo na janela, aquele friozinho entrando e pegando na orelhinha. É o maligno. Fica na cama mesmo, você vai perder o seu emprego. Aí Deus fala, não, querido, eu te dou livramento, levanta daí que você vai ganhar muito, você vai prosperar, você vai ser dono daquela empresa ainda, meu. Quem aqui crê? Tem tantos exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas que começaram tão pequenininhos e depois, né? Você vê o Steve Jobs, podre de rico, milionário, ele que fundou a empresa e ele foi dispensado pela pessoa que ele contratou, amados. A empresa era dele, ele foi mandado embora pelo diretor que ele contratou. Você vê? Tem de tudo nesse mundo, gente. Você pode estar aqui me ouvindo hoje, né? Numa pregação como essa aqui, principalmente vocês jovens, mas estou falando com vocês também que tem uma idade já mais madura, né? Eu, por exemplo. Amados, para mim todo dia é um novo recomeço. Todo dia para mim é uma novidade de vida. Todo dia, todo dia. Todo dia. Toda vez que eu preparo um esboço de pregação para trazer uma mensagem aqui para você, eu sempre tenho que ter Jesus, né, falando como exemplo. Tem que ter encorajamento, tem que ter ali uma exortação para te dar coragem, para te dar intrepidez, para você poder falar, para você se posicionar, para você ter autoestima. Isso aqui não é neurolinguística, não é autoestima positiva, não. Isso aqui é Jesus vivo e verdadeiro, falando ao teu coração. Então não seja preguiçoso, não tenha má vontade.
Eu falei aqui do culto de quarta-feira, né? Poxa, por favor, olha, eu venho de São Paulo, amados, fica até desgastante às vezes eu tenho que lembrar isso, mas eu venho com prazer. Eu posso sair de lá cansado, mas eu chego aqui revigorado. Eu falo, poxa, eu vou falar da palavra de Deus. As pessoas falam, né? Outro dia eu cruzei, mas como que é isso? Né? Você sai daqui, você vai para lá. Mas faz 7 anos que eu faço isso. Tirando 10, 11 meses de desconto que eu fiquei aqui na Praia Grande, nós tentamos ficar perto, né? E aí eu não consegui me adaptar por causa do fretado. Mas nada contra as coisas de Deus, nada contra nenhuma ovelha de Jesus, nada contra ministério, nada disso. Foi simplesmente uma questão profissional, mais nada. Então, por favor, né? Não estou dizendo que é... por favor, hein? Estou dizendo que aqui ninguém é preguiçoso, hein? Por favor, pelo contrário, você está aqui hoje, já demonstra uma excelente boa vontade, tá? Mas para a gente ficar vigilante com essas situações. Estou cansado, sabe? Não, você tem condições de ajudar? Vai e ajuda, não peça nada em troca. Eu separei um versículo que a igreja já conhece aqui, mas que vem em cima, né? Para que não sejamos tentados. Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque no além, lá para o paraíso, né? Para onde tu vais, diga amém, galera, você vai para o paraíso. Não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então é para fazer aqui na terra. Faça aqui na terra. Chegou na tua mão, faça da melhor maneira possível. Não devemos ter esses pensamentos, né, errados, indevidos. Isso, olha o que isso tenta as nossas vidas, amados. De começar a pensar coisa que não convém, né? Você viu? Saiu aquela pessoa da igreja. Por que será que saiu? Querido, vem falar comigo. Eu também não sei. Também não sei. A pessoa chega, a pessoa sai. Cada um aqui é livre para fazer aquilo que quer. E dar contas para Deus depois do que fez. Não é verdade? A minha vida até aqui, não preciso dizer, olha, me prove, olha, eu sou honesto, amados. Pedir para a igreja dizer que o pastor, sabe, olha, o pastor está dizendo que é honesto. Não preciso, não tem necessidade disso. Não tenho. Agora, pense coisas que convêm. A Bíblia diz isso. Não dê asas, né, para pensamentos indevidos. Nós somos extremamente tentados nisso dia após dia. Dentro de casa, então, você viu, a mamãe gosta mais do Joãozinho do que o Pedrinho. Por que a mamãe fez aquilo lá para o Pedrinho e não fez para o Joãozinho? Por que deu para a Mariazinha e não deu para mim? Por que o pedaço de chocolate dela foi maior? Por quê? No emprego, às vezes a pessoa está lá, né? Não é um puxa-saco não, é uma pessoa valorosa, está fazendo um serviço de bem, bom, está fazendo conforme chega às mãos para ser feito, e aí fica aquela trupezinha, né? Os malfeitores que não fazem, não deixam fazer, tem raiva de quem faz. Ah lá, tá vendo? É um puxa-saco, daqui a pouco vai ter aumento. Claro, e vai ter mesmo, porque a pessoa está fazendo bem o serviço dela, o patrão está gostando, né, Anderson? Não, entrou outro dia, pô, já está tendo prêmio, já está tendo isso, eu estou aqui há tanto tempo e ó, estou esperando, não chega. Por que será que não chega? Você já se perguntou por que não chega? E olha lá, cara, meu, tá com a melhor menininha do bairro, meu, começou a namorar. Pô, meu, cara, franzininho, não precisa dar nada pra ele, meu. Mas conhece o coração dele, como é que é diante de Deus? Conhece? Sabe o que ele faz lá? Se ele cruza, dobra o joelhinho, faz oração para papai do céu, mãe do céu, né? Mamãe dele, né? Não, papai do céu, mamãe do céu aqui. Somos nós, né? As nossas mães, como subirão para o céu também, né? Não vou falar, ô pastor, está pregando Maria aqui? Não. Amamos Maria, né? Mas Maria é uma mortal como nós. Muito favorecida e glória a Deus por isso. Então pare com pensamentos indevidos. 2 Coríntios 10:3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Amados, nós andamos na carne. Sim, temos relações comerciais, relações profissionais, relações espirituais, tudo na carne. Tudo na carne. Né? A gente dorme, a gente acorda, a gente transaciona, faz negócios, paga conta. Andamos na carne. Não militamos segundo a carne.
Não vivemos. Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, da nossa luta, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas que se levantam, anulando nossos sofismas, e toda altivez. Sabe o que é sofisma? Aquilo que parece verdade, mas não é. Aquilo que é meia verdade. Existe meia verdade, gente? Para com isso. A gente tem que anular tudo isso, sabe? Ah não, foi pro bem. Foi pro bem, ele destruiu uns 5. Que bem é esse? Sofisma. Sofisma. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Sabe aquela pessoa que quer ser altiva? Ela é a bambambam. Ela é mais do que Deus. Por isso altiva, alta. Ela quer passar a estatura de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Oh, se não falar comigo não vai ter salvação, querido. Aqui na igreja é assim. Se não passar pelo pastor, ó, o pastor fala com Deus, você está frito, vai para o inferno. Que isso? Altivo. Altivo. Que bambambam. Tem que ser bambambam, né? Deus ali levantando a pessoa. E ela não pode ser altiva com ninguém. Que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando, está aqui, amados, está aqui. E levando cativo, ou seja, preso, todo pensamento em obediência a Cristo. Tudo aquilo que você está pensando exatamente agora, nesse exato momento. Prende tudo, coloca uma algema, amarra, passa fita crepe, embrulha bem, coloca um cadeado, corrente e fala: toma, Senhor. Que esses pensamentos aqui, tem alguns que não estão bons, tá, Senhor? Por favor, leve e coloca no mar do esquecimento. Isso que diz aqui Paulo, na carta aos Coríntios. E estando prontos para punir toda desobediência uma vez completa a vossa submissão. Submissão a quem? A Jesus. Então, amados, recapitulando, quem é que te tenta? É o título da mensagem de hoje. Quem me tenta? Quem me tenta é a nossa carne. Quando nós caímos por absoluta responsabilidade nossa. Nossa. O diabo não coloca nenhuma casca de banana na sua boca para você cair na tentação. Está ali o dinheiro. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém sabe de onde veio. Você anda para lá, anda para cá, olha para cima, olha para os lados, e aí chega de costas para o dinheiro, tum, põe no bolso. Ninguém viu. Deus viu. E quem fez isso? O diabo que causou tudo aquilo? A nossa cobiça. É um dos mandamentos. Não cobiçarás. Nem a mulher do próximo, nem tudo aquilo que o teu próximo tem. Não é para olhar para o carro do próximo e falar assim: não, eu quero um igualzinho desse. Amados, você pode até querer um igualzinho, mas porque você quer, você vai lutar, né? Vai dar glória a Deus porque o seu vizinho tem, ou o seu irmão tem, né? Amém. Mas não cobiçar e ter o dele. Não é para ter o dele, não é para ter a mulher dele, não é para ter o gado dele. Assim diz a palavra. O rebanho, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele construiu. Não, deixa ele. Deus de repente é um irmão em Cristo. Glória a Deus. Deus vai fazer assim com você também. Vai te prosperar. Servo bom e fiel, amigo de Deus, filho de Deus, filha de Deus. Está ouvindo essa palavra, está sendo obediente, amados. Não tem como o galardão deixar de vir. O galardão, o prêmio, a recompensa virá. Creia, virá, pela sua obediência, pela sua fidelidade, pelo seu amor manifestado. Alguns dizem que é dura essa palavra, mas é a única palavra, amados. Não tem outra. Não tem outra. Não me importa. Você sai daqui amanhã e fala assim: não, essa igreja é muito dura. Eu quero, sabe, pular, quero ter, quero. Amados, é para ser. Para ser. Né? O ter vem por consequência do ser. Aí Deus vai fazer você ter sim, mas depois que você seja filho de Deus, seja obediente, seja tudo isso que eu acabei de falar. E show na nossa vida toda e qualquer tentação. Show na nossa vida toda e qualquer tentação. Não sobreveio tentação que não fosse humana. Lá não está escrito assim, tentação que fosse diabólica, tentação que fosse espiritual de Deus. Não. Tentação
humano. Quando sai alguma coisa devida da nossa boca, porque fomos tentados em cair. Nossa, que carninha para falar aquelas besteiras, aquelas asneiras que a gente não deveria ter falado. Fomos tentados, o inimigo estava lá dando risada, jogando, né, as suas setas nos pontos vulneráveis, que ele conhece muito bem aqui de cada um onde é, tá? O inimigo, gente, o inimigo sabe exatamente onde é que ele tem que jogar esse dardinho inflamado na sua vida. A Cláudia é um, o pastor é outro, o Mateus é outro, a Cila é outro, o seu Filomeno é outro. Cada um aqui tem um ponto vulnerável. Não pense você que você é forte 100% em tudo. Não é. Não é. Algum pontinho ele sabe onde é. Aí nesse pontinho o que você faz? Socorre-me, Senhor. Tem provisão, gente. Tem provisão. Tem provisão. Às vezes é uma confissão. A gente está batalhando em fé, está sendo diligente, estamos fazendo como manda a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo e tal. E aí a nossa confissão é contrária ao que está na palavra. Acontece muito isso na obra de Deus, mas muito, muito, muito. Mais do que você possa imaginar. Deus diz, não faça assim, não faça assado, faça isso, faça desse jeito. E aí você pega, abre a sua boca de uma maneira contrária ao que Deus diz. Pronto, é um ponto vulnerável que Satanás conhece. Fala, agora vem que eu vou jogar bastante depressão, bastante desânimo, bastante falta de atitude, bastante medo, bastante escuridão, bastante treva para essa pessoa, e ela vai cair e cai. Porque não foi sóbrio e vigilante. Volta para o início do culto. E aí a gente termina. Nossa, isso é bem interessante esse culto. Volta para o início que a gente termina, olha. Volta para o início que a gente termina. 1 de Pedro 5,8. Você vê, né? Como a abertura tem a ver com o ofertório e tem a ver com a pregação, né? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, e aqui é graça, hein? Jesus Cristo já tinha despojado todo o poder dele na cruz, hein? Presta atenção que aqui é graça, amados. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Da igreja cristã de Vicente não achar nenhum. Amém. Nenhum. Porque eu tenho certeza absoluta daquilo que Deus me dá para dar para vocês. Isso quando Ele não usa aqui o púlpito e fala diretamente a cada um aqui. Que não precisa usar púlpito também para falar com você. E graças a Deus que é assim. Porque não causa dependência nenhuma de pastor. Não é não? Hã? Não causa dependência nenhuma. Ah, só se for pastor. Ah, ora aqui, pastor. Ora com prazer e com amor. Mas não precisa. Tenho prazer em fazer isso. Glória a Deus que tenho. Vamos colocar em pé?